Boa noite. Começando o primeiro Pod Bigode do ano 2022. Bem-vindo. Valeu, Regis. Boa noite, pessoal. Bom, vamos entrando aí, mandando pro pessoal, aviãozinho aí para divulgar que a gente está começando agora. Ótimo. Hoje o assunto é muito interessante. A gente vai falar de linguagem e serve para barbeiros e serve para qualquer profissão, gente. Sim. Então, vamos divulgando aí que o assunto hoje vai render, com certeza. Primeiras declarações do ano, Bigode? Olha, quero já começar pedindo desculpa que eu tô com cara de cansado, porque hoje, graças a Deus, o dia foi puxado, bastante cliente atendido. Aí chega essa hora, né? A gente já fica... Mas, poxa, a pouca experiência que já tivemos com os primeiros podcasts, fizemos 2 por enquanto, já foi muito boa. O pessoal, no dia a dia, vindo me dar um retorno, tanto clientes quanto amigos, dizendo que tem sido muito produtivo. Quem assistiu, alguns assistiram só alguns trechos, já gostaram, outros conseguiram assistir tudo. E teve gente que até falou que tá ansioso pro próximo, fiquei muito feliz por isso, não sei se ela está presente aí, mas a Josi foi uma das que falou que ela trabalha nessa área de comércios. Se não me engano, ela vende doces e nem é da área de barbeiro, de cabeleireiro, mas ela disse que está gostando de assistir porque a gente está falando de empreendedorismo, estamos falando de tipo de atendimento, de tipo de clientes, e isso, querendo ou não, é igual para todos, né? Para qualquer um que trabalha com público, é a mesma regra, é as mesmas dicas, né? Então ela disse que tem sido produtiva para ela e eu fiquei feliz por isso, porque eu pensei que nós íamos, querendo ou não, atingir mais pessoas voltadas para a área de barbearia, mas não, estamos atingindo todos os públicos aí. E é legal, eu acho que o importante é ajudarmos as pessoas, né? Com certeza. Que a gente puder contribuir, aí é bem-vindo, né? A gente trata de assuntos específicos, mais técnicos, mas Sim. também a gente trata de assuntos gerais. Isso. E a fórmula da água não muda se você vai fazer um suco ou uma feijoada. A água é a água. E é verdade. esses princípios, essas coisas que valem para todas as áreas assim, são muito importantes. A gente Sim. não pode deixar de falar. E um desses é a linguagem. Sim. É a forma como você se comunica com as pessoas. E você pode falar um assunto em uma linguagem e esse mesmo assunto numa linguagem totalmente diferente. E aí está o grande segredo do atendimento ao cliente. Então, se você tem barbearia, se você atende em domicílio como o Bigode, se você pretende, né, seguir essa carreira, ou se você tem qualquer outro tipo de função que você tenha que lidar com pessoas e com clientes, então esse podcast aqui de hoje é para você. É isso aí. E a primeira coisa, inclusive, a falar desse ano é já desejar um feliz 2022 para todo mundo, né? Feliz ano novo aí para todo mundo. Um ano abençoado para todos nós, um ano muito produtivo, um ano de muitas conquistas, muitos sonhos, inclusive empresariais, né? Inclusive financeiros. Que Deus possa nos abençoar muito para que esse ano Amém. seja muito produtivo para todos nós. Bom, vamos começar. Eu anotei aqui 3 coisas que eu queria que você falasse na questão da linguagem, né? Uhum. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Interessante. Essas 3 coisas eu acho que é o que norteia, né? A forma de você puxar a conversa com alguém, com um cliente, ou com um amigo, com um superior. Uhum. Você tem que primeiro identificar, né, o que eu preciso falar. Sim. Esse assunto, ele é pertinente eu citar nesse local, ou eu não, é melhor eu não tocar nesse assunto. Uhum. Você tem que saber com quem você está falando. Isso é muito importante. Não que alguém seja melhor que alguém, mas as pessoas são diferentes. E a gente tem que entender essas diferenças e respeitar. Sim. E como você fala, que também é extremamente importante. Você concorda comigo? Com certeza. Inclusive, hoje eu passei uma experiência sobre isso. Foi muito legal. Hoje eu fui atender um cliente novo, que é o Rafael, e não conhecia nada dele. Nada. Eu atendo a sogra dele, atendo alguns outros parentes dele, mas ele é a primeira vez que eu fui atender. E eu comecei a cortar. Primeiro, quando eu cheguei, cumprimento, né? Prazer, conhecer, peço licença, toda aquela questão, né? Inicial. E a primeira coisa, né? Antes de puxar qualquer assunto, qual é a primeira pergunta aí? O que eu falo, né? O que eu falo. Antes de puxar qualquer assunto sobre o que falar com ele, eu tenho que primeiro saber como ele quer cortar. Até mesmo para eu conseguir começar o meu trabalho, né? Então, já é a primeira coisa que eu pergunto.
E aí, Rafael, como que você quer cortar? O que já é um assunto. Já é um assunto também, verdade? Como você quer cortar? Aí ele vai, explica como ele quer e tal. Ah, legal. Se eu tiver alguma dúvida, eu já confirmo. Ah, mas essa parte, isso aqui é assim e tal, aquelas questões técnicas. Pronto, já sei como o cliente quer o corte. Ok, e aí? O que conversar com uma pessoa que você não sabe nada? O que conversar com uma pessoa que você não sabe que ele gosta? Você não sabe o que ele faz? Você não sabe com que ele trabalha? Você não sabe se ele gosta de falar? Exatamente. Você não sabe se você vai puxar um assunto e ele vai estender o assunto, ou se ele vai dar uma resposta fechada, né? Que são aquelas respostas rápidas. E aí? Mas tem que tentar, né? Tem que tentar aos pouquinhos, até você tentar achar um assunto ali que você vê que ele gosta, que ele mesmo vai estender o assunto, e aí a conversa desenrola. E foi justamente isso que aconteceu, porque eu comecei a puxar alguns assuntos com ele. O primeiro assunto que eu puxei é sobre o filhinho dele que estava presente. Falei, nossa, que lindo seu filhinho, quantos aninhos ele tem? Ele falou, ele tem 1 aninho e 4 meses, parece. Falei, que legal, como que é o nome dele? Tentando puxar, né? O nome dele é Luiz. Nossa, que nome lindo. Você estava na residência dele ou na residência dele, na residência. Aí fui puxando, tentando puxar assunto e tal. Até que eu puxei uns 3 assuntos e eu vi que não virou. Não virou conversa. Só foi pergunta e resposta. Aí, depois da terceira, sabe o que eu percebi? Falei, bom, deixa eu acalmar um pouco agora. Porque também encher as pessoas de perguntas não é legal. Às vezes o cara não tá afim de conversar. Às vezes ele naquele dia não tá bem para conversar, né? Então eu fiz umas 3 perguntas, ele respondeu, tal, tranquilo ali. Muito educado, por sinal, mas respondeu, mas foi tranquilo. Mas eu percebi que não virou conversa, né? Só foi pergunta e resposta. Até que eu falei, bom, então eu vou dar uma pausa agora. Vou dar uma pausa, porque às vezes tem que respeitar, se o cliente não tá afim de conversar. E aí eu dei uma pausa, né? Até que a sogra dele estava presente, eu já tenho um pouco mais de proximidade com a sogra dele. E aí você tem que tentar quebrar o clima também, né? É uma estratégia também. Então eu cheguei na sogra dele e falei, e aí, o Rafa tá ficando mais bonitão? O genro tá ficando mais bonitão? Aí já começaram a dar risada. Aí eu só, esse aí é impossível ficar bonito. Aí ele já deu risada também, aí já quebrou aquele silêncio, sabe? Foi legal também. E até que ele mesmo puxou um assunto, né? Ele puxou sobre a questão deixa eu lembrar, a questão da pandemia e a questão do trabalho dele. Falou, puxa, cara, que legal você vir cortar assim em casa, eu tava procurando um barbeiro, porque os 2 últimos que eu fui não deu muito certo. Aí, poxa, olha, aí você já entende que o cara tá afim de conversar, porque ele puxou o assunto, olha que legal. Sim. Aí eu comecei a conversar, nossa, puxa, que pena que não deu certo, mas, puxa, é um prazer estar aqui te atendendo também, que bom, tomara que você goste do corte. Falou, cara, eu posso dizer uma coisa, a pandemia tem os seus, com certeza o lado foi muito ruim, mas muitos conseguiram se renovar nessa pandemia. Falei, caramba, é literalmente o que eu vivi também, né? E aí ele começou a falar um pouco da vida profissional dele, ele falou, olha, eu trabalhava numa área, tive que mudar, aí eu já emendo na conversa. Eu falei, que área que você trabalhava? Para estender mais a conversa ainda, né? Aí ele falou, eu trabalhava com eventos, mas aí parou tudo. Com eventos? Mas que tipo de evento você trabalhava? Ele falou, eu trabalhava com som e luz. Eu falei, sério, cara? Que legal, porque eu também trabalho com música. Será que a gente já até não trabalhou junto? Aí ele É um ponto em comum. Exato, aí ele já começou assuntos comuns. É um tema importante também que a gente vai falar muito sobre isso. Achamos um assunto em comum, olha que interessante. Primeiro foi o de cabelo, que conciliou, que ele não encontrou, e agora ele está tentando um cabeleireiro novo. E agora a questão de um assunto em comum, de uma área que trabalhamos juntos, praticamente a mesma área de eventos. E aí ele começou a comentar, até que tem uma empresa que eu já trabalhei com ela, que é de um grande amigo meu, do G e do Fran, que é a Expansom, que presta serviços de som, né, inclusive em televisão e tudo mais. E ele disse que já trabalhou com eles também, aí foi muito legal, porque aí começamos a conversar sobre esse assunto, aí estendeu o assunto, quando foi ver, já tinha terminado o corte. E rendeu uma conversa muito, muito legal, assim, muito da hora. E foi a primeira vez que nos encontramos, né? Então,
a primeira dica que eu dou é: vá com calma. Para descobrir o que você fala, né? Você tem que começar com uma sondagem, né? Exatamente. Quando você Perfeito, falou que Regis. perguntava e ele respondia rapidamente, a impressão que ele passa é que ele não quer conversa. Ou né? quer conversar sobre aquele assunto. Então, você faz algumas perguntas meio que para conhecer e Perfeito. saber por onde caminhar. Exatamente. Você sonda, exatamente isso que você falou. Você sonda o perfil do cliente, vê o que ele gosta, até que você entra num assunto que ele gosta e você tenta desenrolar. Mas aí já me perguntaram isso, mas como eu vou entrar num assunto que o cliente gosta se eu não sei falar sobre aquele assunto? Essa questão também. Como faz isso? Aí é a questão por quê? Porque como que você quer conversar um assunto com propriedade, com o cliente, sendo que você nem sabe o que é aquilo ou você nem entende sobre aquele assunto? Eu já uso uma estratégia de despertar curiosidade. A minha curiosidade mesmo. Não falo nem do cliente. Interessante. Porque o que acontece? Todo mundo que tem alguma coisa que gosta de fazer, gosta de falar desse assunto. Inclusive gosta de expor isso para a pessoa. Ela se sente feliz quando alguém escuta, né? Exato. E também no sentido de ela mostrar o que ela faz muito bem. Olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Aí eu falo, puxa, não conheço, mas como que é isso? Como que é trabalhar com isso? Aí ela começa a explicar. Eu nunca ouvi falar sobre esse assunto, mas ela começa a explicar e tudo mais. E aí a minha curiosidade faz o cliente querer falar sobre aquele assunto. Apesar que já aconteceu o contrário também. Falando aqui, eu lembrei. Já teve momentos que chegou nesse assunto sobre o que o cliente trabalhava, e aí ele comentou, e aí eu tentei puxar assunto, e ele falou, não, mas vamos mudar de assunto, porque eu não gosto de falar muito de trabalho, porque meu trabalho é muito estressante, e eu prefiro não comentar muito, lembrar coisas do trabalho. Eu falei, não, tranquilo, então vamos mudar de assunto, né? Então já aconteceu também esse lado, de às vezes eu falo que o cliente gosta de falar o que ele faz, mas nem sempre. Pode ter casos que ele fala, não quero. Gosto. Exato. Mas eu acho que a ideia é essa, se você tem um assunto que você não entende sobre aquele assunto, desperta interesse em saber o que é. A maioria dos clientes gosta disso. Que você fica curioso, caramba, mas que legal que você faz. Mas como que é isso? Me explica, eu não entendo como que é. Aí ele vai e quando vai ver, já desenrolou a conversa. Muito legal. No banner que a gente colocou para divulgar hoje, estava lá, como puxar assuntos interessantes, né? Sim. Que é mais ou menos o que você falou aqui agora. Uhum. Então, assim, a linguagem, ela é complexa. Se você quiser estudar só sobre linguagem, tem uns 6 meses de estudo profundo aí, né? Verdade. Mas, para começar, essas dicas aqui que o Bigode está dando são muito importantes. E eu anotei algumas perguntas aqui, para quem é muito tímido, por exemplo. Sim, você fala o cliente ou o profissional? O profissional. Certo. O profissional é muito tímido, só que ele não quer que o clima fique estranho, né? Que não role uma conversa. Só que ele também não quer por falar, nossa, embora tá chovendo demais esse mês aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. Mas ele não quer falar, nossa, tá frio hoje, tá calor hoje. Porque é um negócio que não vai render demais, é mais do mesmo, né? O que todo mundo fala. Sim. E eu anotei algumas perguntas aqui. Uhum. E eu queria que você me falasse se você concorda ou não. Claro que isso vai depender da faixa etária. Uhum. Vai depender muito de cada pessoa. Mas imagina, assim, uma pessoa de 30 a 50 anos. Ok. Pessoa que está numa vida profissional ativa e você vai ali para atender. E seria interessante, por exemplo, você perguntar como ela aproveita o tempo livre. Uhum. Eu acho que seria uma pergunta interessante para você iniciar uma conversa e daí desenrolar alguma coisa. Você concorda? Sim. Eu nunca comecei com essa pergunta, né? Já de cara, assim. E aí, como você curte... Como que é? Como você aproveita o tempo livre? Nunca comecei. Pode ser que sim, pode ser que dê certo. Geralmente o que eu faço é... Se ele tá de folga ou se ele tá de férias, eu pergunto, e aí, vai conseguir aproveitar suas férias? Uhum. Vai conseguir viajar? Ele fala, nossa, eu vou viajar para tal lugar. Eu falei, cara, já fui aí, que legal. De repente já começou uma conversa. Olha, esse lugar eu nunca fui, e aí, como que é lá? É muito longe? Quantos quilômetros dá? Sabe, você consegue desenrolar outras perguntas em cima... Partindo pro lado da viagem, né? Sim. Sim, é interessante. Agora, assim, fora ser viagem, fora ser férias, e direto nessa pergunta, talvez não, Regis.
Porque a gente tem que tomar muito cuidado também de não ser invasivo, Sim. né? Então, é claro que tudo também depende do grau de intimidade que você tem com aquela pessoa, né? Se é eu e você, eu já não tem problema. E aí, o que você vai fazer hoje na sua folga? Mas nesse caso, né, da pessoa estar preocupada de não saber conversar, é porque ela realmente não tem um grau de intimidade ainda com o cliente. Sim, né? Então, aí, nesse caso, não tendo esse grau de intimidade, eu não começaria com essa pergunta. Eu acho que Legal. você não conhecer a pessoa, não ter essa proximidade com ela, e já perguntar, e aí, o que você faz no seu tempo livre? É uma pergunta muito íntima para quem você não tem ainda uma certa intimidade e não tem um contato. Eu acho que isso é uma pergunta lá na frente, quando você já tem Uma conversa uma desenrolando, conversa né? ou já uma amizade com aquela pessoa, né? Muitos clientes que acabam virando amigos também. Aí te dá essa liberdade. Tem que tomar cuidado porque senão o cliente assusta. Caramba, ele nem me conhece, tá perguntando o que eu faço no meu tempo livre. Uhum. Então, esse certo tipo de perguntas você tem que tomar cuidado de primeira. É importante falar isso porque de primeiro o cliente vai se assustar, literalmente, né? E Fica um com calma. cliente um pouco mais jovem aí, abaixo dos 20 anos, adolescente, pré-adolescente. Eu acho que eu só usaria essa pergunta para criança. Não, mas como você começaria a conversa com uma pessoa nessa faixa aí? De 20 anos? Mas ainda em cima dessa pergunta ou não? Não, pode ser uma outra pergunta. De Legal. 15 a 20 anos. Ó, de 15 a 20 anos, eu tenho vários clientes dessa faixa etária e cada um de um perfil. Eu tenho um que não gosta de conversar. Ele é fechadão. Fechadão. E ele adora jogar no computador. Né? Então, assim, se possível conseguir cortar o cabelo dele jogando no computador, ele vai adorar. Ele vai gostar. Como já aconteceu várias vezes. Então, eu tentei no começo puxar assuntos com ele referente ao que ele gosta, porque essa idade com certeza gosta de jogar videogame ou gosta de jogar no computador. Eles curtem pra caramba isso. Isso todos dessa faixa etária. Então, quando eu vou pra essa faixa etária de 15 anos, você falou, né, mais ou menos, eu já tento entrar nesse assunto de videogame, de jogos, que eles curtem bastante. Mas não jogos de infantis, jogos de guerra mesmo, esses jogos que eles curtem bastante, né? E aí, cara, você gosta de jogar videogame? Gosto e tal. Aí falam, ó, que da hora, mas e aí, que videogame você tem? Eles gostam de falar o que eles têm e tal. Eu tenho um PS4. Falei, caramba, que da hora, cara. Mas, meu, seria legal um PS5, mas muito caro, né? Aí você já começa a entrar nesse assunto dos que ele gosta. Cara, eu gosto do PS4, mas eu prefiro a linha da Nintendo, cara. Eu sou fã da Nintendo. Você já jogou Nintendo? Aí ele falou, Nintendo eu já joguei, mas eu jogo mais os jogos do PS4 e tal. Aí você começa a perceber se ele tá interessado nesse assunto ou não. Esse cliente especificamente que eu tenho, ele respondia, mas também respondia fechado. Então eu percebi que é o perfil dele, ele não gosta de conversar mesmo. Talvez por ser um pouco tímido também. Então muitas vezes que eu vou lá atender ele agora, eu cumprimento, converso um pouquinho ali, mas a maioria do corte é sem conversa. Porque ele não curte. Agora os outros, viu que você entende um pouquinho desse assunto, desenrola quando você vai ver, terminou o corte também. Você já falou de videogame, muitos gostam de série também, você vai conversando sobre série. Então essa faixa etária, mesmo que seja um cliente novo, eu começaria desse jeito, falando de games e talvez ali de série, que aí você tenho certeza que se você for por esse caminho, você vai desenrolar a conversa ali. Interessante, interessante. Vamos lá. Como você fala de um assunto, digamos aí, vamos pensar, um assunto que você pode falar com várias faixas diferentes, mas que seja o mesmo assunto, mas a abordagem é diferente. Sim, uma pergunta interessante. Eu acredito que assim, Harris, você consegue falar qualquer coisa com qualquer pessoa, mas não na mesma linguagem, né? Eu consigo falar, vamos pensar, sobre série, vai lá, um assunto que sempre está em alta, série. Eu consigo falar de série com senhor e com criança, mas com linguagens diferentes. Como acontece isso? Eu consigo falar sobre, sobre passeio com cada faixa etária, mas com linguagens diferentes, né? Enquanto com o senhor, uma viagem, eu vou falar quantos km eu ando, quanto de gasolina eu vou gastar, quanto de pedágio que eu vou pagar. Com uma criança eu vou falar, e aí, você gostou de ir pra casa do vô?
Você gostou de ir pra casa da avó? E aí, lá você brincou do quê? Então, ambos sobre viagem. Ambos viajaram. Mas não foi a mesma linguagem. Foi linguagem diferente porque as perguntas foram diferentes para cada idade. E o mesmo assunto. Então, a gente consegue falar tudo. Eu costumo dizer isso. Você consegue falar o que você quiser com qualquer pessoa. Mas tem que saber a linguagem certa. Senão, não vai dar certo. Se você for falar de KM, de pedágio com a criança... Acho que não vai rolar. O que é isso, né? Interessante, bastante interessante. É. E o que você não deve falar de jeito nenhum? Ou, não exatamente o assunto, mas como você não deve agir de jeito nenhum? Agir ou que não perguntar o assunto? Eu vou ser um pouquinho mais específico. Fofoca. Um profissional, ele deve entrar nisso? Contar alguma coisa que ficou sabendo? Eu dou risada porque nessa área de barbeiro e cabeleireiro é muito comum a fofoca, né? Claro que, graças a Deus, comigo não tem isso, por eu ter esse atendimento diferenciado em domicílio, é algo mais tranquilo. Mas dentro de uma barbearia, quem for trabalhar com isso, dentro de um salão, é muito comum isso, né? Eu tô dando até risada que eu tô lembrando do programa do Chris. Todo mundo odeia o Chris, que lá tem... Eu assisti, inclusive, o episódio, até mandei pra vocês da equipe. O episódio 19 da primeira temporada do Chris, é a primeira vez que a irmã do Chris vai no salão de cabeleireiro. Sim, aí ela descobre esse mundo, né? O mundo da fofoca. E aí ela fica de olhos arregalados, assim, ela fala, uau, é isso que eles fazem aqui no salão? Isso que eles conversam aqui no salão? E aí gerou uma confusão, porque ela soube de fofoca que não deveria saber. Foi muito interessante. É uma realidade, hein? Não sei, infelizmente, pode dizer infelizmente, sim, isso em salão é muito comum. E não é só no feminino, não, no masculino também. Também no masculino. No masculino também tem muito disso. No meu caso é um pouco mais tranquilo, porque eu não tô ali, né, com muitas pessoas. Só eu, o cliente ali, a família, então é mais tranquilo. Mas tem muito disso. Eu acredito que tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar muita confusão. Se é uma coisa, um assunto que a pessoa só falou pra você, de repente outros estão sabendo, então ela vai saber que foi você que falou. Pode gerar muito problema. O cabeleireiro ou o barbeiro, o pessoal costuma dizer que nós somos, ao mesmo tempo, psicólogos, no sentido de ouvir muitas pessoas, né? E naturalmente, ao ouvir, você descobre segredos, você descobre buchas de família, você descobre muitas coisas, mas você tem que se policiar como profissional e guardar aquilo para você, né? Porque esse é o ponto, né? é o ponto, exato. Então, assim, ouvir você sempre vai ouvir, não tem como, né? Na minha cadeira já teve cliente que chorou de desabafar. Então você vai saber de coisas familiares, coisas íntimas, coisas próximas, que nem é que você perguntou, mas naturalmente a pessoa, por sentir um pouco de confiança em você, ela vai falar. Naturalmente acontece isso. Você não precisa nem forçar. Naturalmente as pessoas já acabam falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como profissional, de não espalhar isso. Porque senão pode trazer muito problema mesmo. Muito problema feio, por sinal. Então é uma coisa que... respondendo a sua pergunta, não provoque para que tenha fofoca. Se ela vier, guarde ali e fica de boa, porque também é chato o cliente querer falar uma coisa e você não querer ouvir, cortá-lo. Né? Não, se ele falar, ouve. Às vezes pode pra frente, né? Exato, só não leva para frente. Às vezes vai até te chocar o que você vai ouvir, como já aconteceu. Mas guarda, seja profissional, guarde e não espalhe, porque senão complica. Você conhece algum tipo de pessoa que só reclama da vida? Que toda vez que você encontra tá reclamando de alguma coisa? Agora imagina um profissional que seja assim, um reclamão. Isso dá certo? Não dá certo. Eu acredito que isso para qualquer área, não só para barbeiro, você tem que ser muito neutro. Essa é a verdade. Eu tenho, por exemplo, a gente vai falar talvez um pouco sobre isso, eu tenho minha opinião política. Eu tenho minha opinião religiosa. Eu tenho minha opinião sobre vários assuntos, mas eu tenho que ser neutro, porque eu estou trabalhando com o público, né? Ah, mas então você não tem opinião? Não, tenho opinião. Inclusive, se me perguntarem, eu vou falar o que é a minha opinião. Porque aí me perguntaram. Mas a gente tem que ser neutro, porque senão, inclusive nesse sentido, de até emocional, eu tenho que ser neutro no meu emocional também. Porque assim, não é sempre que eu acordo bem. Não é sempre que eu estou psicologicamente bem.
Mas o meu cliente tem culpa? Não tem. Então, sobre isso que você perguntou, posso ser um profissional reclamão, um profissional chato? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque sim, você só vai afastar os clientes, na verdade. No lugar de ganhar, você vai só afastar, né? Então, eu acredito que até nesse lado emocional você tem que ser neutro. Você não tem que demonstrar aquilo que você está sentindo naquele dia. E eu vou ser sincero para você. Eu já fui várias vezes, incontáveis vezes, atender cliente não estando bem. Mas pode perguntar para os meus clientes, inclusive vocês são meus clientes. Eu não demonstrei. Agora, só aquele muito próximo que ele percebe. Aquele que é muito próximo mesmo, por muitos anos de convivência, ele percebe, Bigode, você não tá bem hoje, né, meu? Mas assim, aquele que é muito próximo. Porque às vezes como que é? Na Fisionomia, na face, às vezes seu olhar ali, às vezes você não tá, às vezes pelo tom da sua voz, aquele que é próximo vai saber. Mas é muito importante ter essa neutralidade de mesmo você não estando bem, mesmo você estando irado aquele dia, mas o seu cliente não tem culpa. Você vai ter que atendê-lo bem, atender bem, e você vai ter que engolir aquele seu emocional ruim que tá naquele dia e atender o cliente bem. Depois você sair do cliente, se quiser voltar com ele para resolver a situação, você volta. Mas enquanto tiver com o cliente, você tem que guardar bem aquilo. É muito importante isso. Uma outra coisa que eu considero um erro, né, na comunicação é o exagero ao falar as coisas. De repente você está falando uma verdade, um fato, mas você exagerou um pouquinho e aquela pessoa conhece um pouco daquele assunto, o que você está falando vai soar como mentira. Então você passa a ser percebido como alguém mentiroso por algum exagero. Tem até aquele personagem da TV lá, né? Eu aumento, mas não invento. Mas isso, na vida real, isso não é legal. Verdade. É você exagerar nas coisas que está falando. E é interessante, né? O cliente, ele te perceber como alguém honesto, alguém que age com sinceridade. E mesmo em assuntos teoricamente bobos, né? Sim. Mas se você é alguém que fala sempre o que é correto ali, você não vai passar por mentiroso. Sim. Isso é importantíssimo. Eu já trabalhei em 2 tipos de salões, né? E cada um com um público diferente. E no último que eu trabalhei, tinham vários profissionais, né? E cada um com uma personalidade. Mas ter personalidade diferente é normal. Eu sou diferente de você. Apesar que nós dois somos calmos, né, Regis? Sim, como não? Somos sim. Assim, somos calmos, mas sem tirar a gente do sério, né? Quando tira também, sai da frente, né? Acho que ninguém é 100% do tempo calmo, né? Exatamente. Mas, na maioria das vezes, maior parte do tempo, sim. Exato. Ou seja, personalidade, a gente tem que saber separar bem isso. Personalidade, cada um tem a sua. Mas tem alguns atributos, vamos dizer assim, que tem que ser padrão. Um deles é a honestidade e um deles por quê? Porque trabalhar com o público tem que ter esse feeling, assim, nesse sentido de não expor tudo aquilo que você pensa, não expor tudo aquilo que você tá achando que é o correto. Porque senão pode acontecer isso que você falou, de a pessoa te olhar com um olhar ruim. Esse cara aí é muito exagerado. Esse cara aí nem sabe o que tá falando. Esse cara aí é um mentiroso. Esse cara aí tá inventando história. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você não ganha um cliente só pelo corte. Você ganha também pela conversa, pelo atendimento. E se o cara já percebeu isso de você, mesmo que ele goste do seu corte, talvez ele não volte. O cara lá até que corta bem, meu. Mas certo assunto lá que ele falou, não gostei. Ou ele exagerou, ou ele não fica a cara dele exatamente por causa disso, porque ele exagerou, e você perde o cliente por besteira, olha aqui, né? Então, assim, eu acho que todos nós profissionais que trabalhamos com o público, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e na quantidade do que fala. Porque senão tem chance de perder o cliente, sim, com certeza. Muito interessante. Foi legal ele falar, né, que não adianta gostar apenas do corte, embora seja extremamente importante, tem que saber cortar. Sim. Né? Tem que chegar lá e dar conta do recado.
Mas a conversa, né, a gente está falando hoje bastante sobre isso, é porque ela é muito... A pessoa vai passar ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia com você. E se a conversa ali rola legal, é uma forma de fidelização mesmo. Com certeza. O cara fala, ó, eu vou voltar de novo, porque o tempo que eu vou passar, eu vou voltar ou vou receber na minha casa, na minha empresa, o tempo que eu vou passar com essa pessoa enquanto tá cortando o cabelo ali vai ser proveitoso para mim. Inclusive, eu sei que você trabalha com pessoas de várias profissões, né? São vidas totalmente diferentes, né? Verdade. Você sai de uma empresa A, você vai para uma casa num bairro tal, você entra num condomínio em seguida. Níveis sociais diferentes. Sim. E cada modelo, né, de vida de cada um desses aí te traz um aprendizado. Com certeza, sim. Então, da mesma forma que naquela troca de conversa ali, você está entregando algo legal para aquela pessoa, na maioria das vezes eu percebi que você gosta de fazer perguntas e deixar com que o cliente fala. Sim. É meio que como se você estivesse fazendo uma mentoria de assuntos diferentes, né? A sua mente ela tá se abrindo para sempre para Eu aprendo muito, Regis, muito mesmo. Inclusive com o Rafael, eu falei hoje isso com ele. Ouvindo os clientes, eu aprendo muito. Muito, muito mesmo. Já aprendi muitas coisas assim que eu não tinha nem ideia, mas por ouvir o cliente eu aprendi sobre aquele assunto. E já aconteceu de você trazer o que você aprendeu para sua vida e isso transformar de alguma forma? Sim, inclusive na questão financeira até mesmo, né? Eu atendo muitos gerentes de banco e eles sempre, no corte de cabelo, eu tenho uma mentoria, cara, de finanças. Sempre. Que oportunidade maravilhosa. Exatamente. Cara. Não, e o que é legal... Quantos clientes gostariam de ter esse tempo com o gerente e não conseguem? Exatamente. Eu até falo para esses meus amigos, que hoje já são meus amigos, eu até falo para eles que, meu cara, vocês são os meus gerentes da minha agência, porque nem o meu gerente eu tenho tanta... já tirei tantas dúvidas quanto eu tiro com vocês. Não, e o que é legal é porque, assim, eles gostam de ajudar, né? Eu tento também tomar um cuidado de não incomodar, né? Porque, assim, são assuntos, às vezes, que eu tenho que tomar cuidado de... Poxa, é o trabalho do cara, ele já saiu do trabalho e eu vou ficar entrando nesse assunto. Então, você tem que ter essa percepção de perceber se, ok, perguntar isso, ou não, é melhor deixar pra lá, porque senão vai incomodá-lo. Então, você tem que ir aos pouquinhos, mas quando for possível e você vê que a pessoa tá disposta, aproveita dela. Eu acho que você percebe isso durante a conversa, né? Se a pessoa tá afim de falar sobre aquilo. Exatamente. E tem que estar atento para não incomodar, né? Exato. Desculpa te cortar, antes que eu esqueça sobre isso. Mas, por exemplo, hoje os investimentos que eu tenho, não foi meu gerente que orientou. Foi os meus clientes que trabalham com isso, que são gerentes. Hoje a minha forma de administrar o meu dinheiro pessoal foi através de conselhos desses seus clientes. Então, assim, aproveite a ajuda e as suas amizades, os seus clientes. Tenha a mente aberta para aprender coisas novas. Mesmo que você não concorde com o assunto do cliente. Mas ouça para você tentar, pelo menos, entender o lado dele. E, consequentemente, você vai aprender com isso. Esse crescimento. Crescimento pessoal grandioso, né? Exatamente. Através de todos esses bate-papos. Imagina as possibilidades que você tem sendo um profissional de barbearia. Pode atender um médico, sim, descobrir mais. Quem não quer saber sobre saúde, né? Se não quiser, é porque tá vacilando, meu. A gente precisa... Eu tenho um cliente, eu falei do gerente, mas eu tenho o Júlio. O Júlio é advogado. O tanto de coisa que eu aprendo com o Júlio, você não tem ideia. Já aprendi muitas coisas sobre direito do consumidor, sobre direitos de... tantas coisas que eu nem sei nomear, mas que ele me ajuda e me ensina todo o corte, cara, é impressionante. E ele gosta, ele fala, Bigode, qual é a causa de hoje? Porque... Advogado gosta de falar pouco, exato, né? Consultoria VIP, hein? Exato, e se ele estiver assistindo aí, ele pode comprovar. Porque muitos sabem, eu tenho um projeto social também, e muitas famílias precisam resolver algumas situações, né? Que não sabem como resolve e tal. E aí, Júlio, eu tenho uma causa pra você hoje aí.
tal família tá precisando disso e disso, disso. Como que eu auxilio ela a resolver? Ele fala, ó, faz isso, faz aquilo. Eu já ajudo aquela família e aprendo também. Se um dia eu precisar, já sei como resolve também. Quem que eu tenho que procurar, se é o Procon, se é um advogado, sabe? Então, assim, eu amo o que eu faço também por causa disso. Tanto porque eu gosto de cortar cabelo, mas porque todo cliente que eu vou é uma lição de vida. É um aprendizado novo. Que legal. Né? Tanto pelo conhecimento profissional dele, mas também, às vezes, pela vida pessoal dele. Tem esse caso também. A vida pessoal do cara é uma história tão incrível que ele começa a contar, às vezes eu que quero chorar. De tão incrível que é. E aí é uma lição de vida também. E a melhor forma de aprendizado, isso há milênios, é a história. Né? Os filósofos usavam muito os grandes sempre partiram por esse lado, né? Se você vai para a Bíblia, recheada de histórias, a forma de ensino de Jesus, inclusive, sim, era sempre baseada em histórias. Eu lembro muito bem de alguns professores que nem eram professores de história, sim, mas em cursos, em coisas assim, que sempre quando eles vinham com conteúdo que continha, né, envolvido numa história, você assimila muito melhor aquele conteúdo. E chama mais atenção também, né? E quantas histórias um barbeiro não escuta por dia, gente? Muitas, é verdade. Muitas histórias. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, o crescimento pessoal ele é diário. É diário, isso sem sombra de dúvida. E se a pessoa tiver a mente aberta para assimilar o que é importante para a vida dela, vai receber, exatamente. Ela vai receber muito mais que um retorno financeiro, que é bom. Sim. Um retorno financeiro bom. Mas ela, com esse retorno financeiro e todas essas informações que a pessoa adquire, sim, com certeza o crescimento ele é exponencial. Ele é muito maior. E também é automático, Sim. Ele vem naturalmente. E a questão também que é legal é que você acaba aprendendo a filtrar também. Porque, assim, muita informação durante todo o dia, né? Se você atende 10 clientes, imagina o tanto de informações, sim, que você conversa e que você recebe. Então, ao mesmo tempo que você absorve tudo aquilo que é bom de conhecimento, de história de vida, testemunhos e tudo mais, mas tem certas coisas também que você filtra. É importantíssimo. É importante também falar sobre isso, porque... overdose de informação também não faz bem. Não faz bem, e dependendo da informação também, é uma informação... Irrelevante, exatamente. Então, ao mesmo tempo, você também, durante o decorrer do tempo, que é algo que eu também passo por isso e estou aprendendo também todos os dias, é aprender a filtrar. Isso aqui desconsidero. Isso aqui, claro, respeito o cliente, eu ouço, dou atenção, mas para mim, a vida pessoal, eu desconsidero. Sim, não vou implementar isso para mim. Exatamente. Então, tem essa questão também de saber filtrar aí o que você absorve ou não. E é interessante você saber, né, através da história de outros, o que você não deve fazer. Também, isso é um bom exemplo. Já aprender com o erro dos outros. Sei de vários exemplos do que eu não quero fazer também. É verdade. Muito bom. Interessante. Quando você falou, né, sobre opinião pessoal e tal, existe um termo chamado dogmatismo. Sim. Existe o dogma religioso, mas também existe o dogmatismo social, que é quando você mistura a sua opinião com fatos. Porque existem coisas que são fatos. Sim. Então, independente da opinião, fato contra fatos, você não tem opinião. Aquilo é um fato. Então, ser a favor ou não faz diferença. Uhum. Agora, existem coisas que não são fatos, mas as pessoas tomam para si como fatos. Sim. E aí, acaba causando conflitos. Porque o outro vai ter uma opinião totalmente diferente e não vai concordar com você que aquilo é um fato. Entra aí a questão política, entra aí a questão religiosa, de times. E música. Nós somos músicos, né? Pra quem não sabe. Então, eu faço parte de alguns grupos aí nas redes sociais. Sim. Eu só vejo briga, gente. Por tanta besteira, tanta coisa que por questão de estilo, técnica, o que tá certo, o que tá errado... Quando, na verdade, a música é muito acima disso. É muito mais do que isso. E você levar, né? Eu tenho a minha opinião política. Sim. Nesse momento que a gente vive. A gente sabe a loucura aí de famílias que se distanciaram por causa de questões de... casamentos acabados. Sim, coisas muito graves. E você levar isso
né? Falar, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou contra tal, eu sou a favor de tal. E levar isso ao ponto de perder clientes por causa disso, você acha que é uma Ou decisão amizades. sábia? Ou amizades? Não, eu não acho nada legal isso. Como a gente já falou, eu acho importantíssima a neutralidade. Especialmente sobre esses assuntos polêmicos, né? Eu vou dizer como eu faço, né? Não estou dizendo que o que eu faço é o certo, né? Mas assim, tem dado certo. Pode ser que outras pessoas façam de outras maneiras, mas tem dado certo. Eu, especialmente aqueles que eu ainda não conheço a sua opinião, por exemplo, política, antes de eu me posicionar mostrando o meu lado, eu tento descobrir qual é o lado dele primeiro. Entendeu? Então, conversa vai, conversa vem, entrou nesse assunto de política. O Brasil não tá nada bem, tudo muito caro. Isso geralmente são assuntos padrões, tá muito caro, a gasolina cara, tudo difícil. E aí, de repente, eu falo, não, tá complicado mesmo, tá muito difícil. Só que eu não dei a minha opinião. Não falei quem é o culpado, não falei quem eu defendo, né? Só concordei que realmente é um fato. É um fato. Não tem como negar, tá tudo caro. Mas aí, conversa vai, conversa vem, o que acontece? Ele entra no assunto. Ele fala quem ele defende. Com a opinião. Qual a opinião dele? Em cima do fato. Tá ruim esse fato, mas é por causa de fulano? Mas é por causa de tal? Aí, se é o mesmo que eu também concordo, aí eu já sei a opinião dele. Aí eu solto a minha. Não, eu concordo com você. Não, realmente, eu não acho isso. Agora, se é uma opinião contrária à minha, aí eu já... Como que eu falo? Posso dizer? Eu já acalmo um pouco, no sentido de não falar tanto, e passo só a ouvir mais. Por quê? Porque eu não posso falar, é verdade, é ok, porque não é a verdade pra mim. Você não concorda. Eu não concordo. Mas ao mesmo tempo eu não posso contrariar o cliente. Porque senão é ruim isso. Ali não é o local pra você impor a sua opinião. Local. Ainda mais no meu caso, que estou na casa dele. Tem que respeitar. No salão você já tem que ter esse respeito. Mas eu, então, mais ainda, porque eu tô na casa do cara. Eu vou contrariar o cara na casa dele? Não tem lógica isso. Então, o que eu faço? Eu tento sondar a opinião dele. E se for contrária à minha, eu passo a mais a ouvir. E falo, nossa, complicado. Realmente, difícil, né? Ou eu falo, entendo. E é até bom, olha aí o aprendizado de novo, porque eu passo a ter um aprendizado sobre a opinião dele. E isso é importante para nós seres humanos. É ter essa flexibilidade de conhecer o lado do outro também. Se ele está pensando assim, é porque ele ou passou alguma coisa que levou ele a pensar assim, ou ele é porque ele aprendeu com alguém, né? A maioria hoje a gente sabe que é porque ouviu de alguém, né? Só retransmite o que alguém só transmite, falou, né? exatamente, nem pesquisou a fundo, né? Só tá repetindo o que o outro falou. Mas você tem que respeitar. Então, assim, eu discordo totalmente de você contrariar clientes. Você tem que priorizar o seu bolso ali, no sentido de você vai perder um cliente se você for entrar nesse assunto, né? E isso já abrange questão de time também. O time eu já nem falo muito porque eu nem não manjo nada de futebol, né? Então eu tento falar, nossa, interessante, legal, mas né, tento aos poucos falar, mas não manjo de futebol. Então, time, religião, eu atendo gente de todo tipo de religião, todas. Até quem não tem, ateu, também tenho cliente ateu. E eu tenho que ter esse respeito, né? É aquilo que a gente também comenta. Eu quero ser respeitado, mas eu tenho que dar o respeito, né? Então, priorize você ter aquele cliente todo mês. E para você ter esse cliente todo mês, tente não contrariá-lo. Mesmo que seja difícil para você. Porque você pensa totalmente diferente. Porque você pensa totalmente o contrário. Mas não contrarie, porque senão você vai perder. E aí não é essa a intenção. Eu acho que a intenção de todo empreendedor é ganhar cliente e não perder. Sim, não perder. Faz todo sentido. Bom, tem alguma pergunta, algum comentário, Bruno, até o momento? A gente pode continuar? Posso dar uma olhadinha aqui quem tá presente? Posso, Ers? Sim, claro. Eu não sei se é só o meu que tá conexão ruim, aí tá ok? Aqui tá. O meu ele tá carregando, o meu travou. Mas deve ser minha internet. Não sei se estão presentes ainda aí, mas posso mandar já os abraços aqui? Claro, fica à vontade. Fica à vontade.
Um abraço para minha esposa Aline, que está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Olha, mandou um monte de coração agora, inclusive, só porque eu falei o nome dela. Opa, saiu aqui, desculpa. Deixa eu ver quem mais aqui. Me ajuda aí a olhar. Humberto. Humberto Júnior. Um grande abraço, Humberto. Henrique da Flávia. O Henrique da Flávia tá aí, ó. Henrique é meu cliente. Elaine. Meu amigo, desde infância. Inclusive o Henrique foi um dos que me incentivou pra música, sabia? Quando eu comecei na música, ele que tava lá ensinando a criançada, o pessoal. Obrigado, Henrique. Inclusive... Conheço o Henrique também, tem muitos anos. Né? O Henrique também, inclusive, é uma história do que a gente já... Um assunto que a gente já falou. Eu comecei atendendo o Henrique. Hoje eu atendo o Henrique, atendo os 2 filhos dele, atendo a mãe dele. E olha só, ou seja, de um cliente gerou, né, outros. A gente já até falou sobre esse assunto também. Quem mais? A Joyce tá aí, Duarte, é isso? Joyce entrou. Obrigado, Joyce. Thiago 7DS, né? Isso. Eu não consigo olhar mais aqui detalhes. Deixa eu acessar pelo Sr. Bigode, que aí eu acho que eu consigo ver melhor, né? Que tá no meu pessoal aqui. E... Tem mais alguma coisa aí, Bruna? Entrou mais algumas Eu pessoas. esqueci. Pelo Sr. Bigode eu não consigo ver, né? Roberto. Roberto? Qual Roberto que é? O primo. Nosso primo. Ô Roberto. Roberto também já atendi. Gente boa. Abraço, Roberto. E se tiver mais alguém, você me avisa, Bruna. Uhum. Que passou por aí também, pra mandar um abraço. É as declarações. Te amo, amor. É isso aí. Eu gostei da divisão que você fez aí, Harris. Na primeira pergunta você falou o que eu falo, né? Sim. E a segunda foi? Com quem eu falo. Com quem eu falo? Isso. E a terceira? Como eu falo. Legal. Com quem eu falo, não tem jeito. Você vai encontrar todo tipo de público, né? Com quem, nesse sentido que você escreveu. Com quem eu falo, você vai falar com todo tipo de opinião, pessoas que têm vários tipos de opiniões, com vários tipos de personalidades, com vários tipos de público. Em geral, você vai ter uma diversidade muito grande, né, de pessoas. Então, pelo menos não só na área de barbeiro, mas qualquer área, com quem eu falo, você vai falar com todo mundo. Com todo tipo de pessoa, né? E você tem que estar preparado para isso no sentido de ser paciente, é muito importante. Eu falo porque eu já peguei cliente assim, a gente já até fez vídeo sobre isso, eu já peguei cliente folgado. Eu tenho que lidar com isso. Eu já peguei cliente tímido, eu tenho que saber lidar com tímido. Já peguei cliente safada, bêbado, todo tipo de pessoa. Pastor, pai de santo, você já pega, então assim, político, todo tipo de pessoa nesse sentido de diversidade religiosa, diversidade política, diversidade de tudo. E você tem que atender todos. Não tem essa, eu vou escolher quem vai vir, quem tem uma lanchonete. Eu vou escolher quem vai vir aqui comer o lanche da minha lanchonete. Não tem isso. Você tem que atender todos, né? Então, com quem eu falo, não tem como escolher. Você vai ter que falar e atender todos. Sim. Ou a única coisa que pode ser, não com quem eu falo, mas com quem eu atendo, aí muda um pouco a situação. Porque quem eu atendo, aí eu posso criar um perfil de cliente que eu atendo. Por exemplo, hoje temos salões especializados em cabelo afro. Então lá eles só atendem cabelo afro. Eles escolheram Exatamente. aquele perfil. Mas não é porque é com quem eu falo, mas com quem eu atendo, porque escolheu um perfil, né? Nos salões femininos... Mas dentro disso vai ter com quem eu falo. Exatamente. Eles atendem esse perfil, mas ali dentro desse perfil Perfeito, existe exatamente. uma diversidade enorme. A gente pode separar em questão de que tipo de cliente eu vou atender no sentido de corte de cabelo, mas não escolher com quem eu vou falar por sua personalidade ou por outras questões. Por exemplo, no salão feminino tem muitas divisões que tem salões que só atendem luzes. É um salão especializado em luzes. Então quem vai lá, você vai fazer luzes. Temos salões especializados em alisamento, né? Então por aí vai. Assim como temos a barbearia, que é específica para homem, né? Então aí dá para você escolher esse é um nicho, né? Eu vou por esse nicho. Mas agora com quem eu falo não tem jeito. Aí tem que... senão você entra até na questão de preconceito, né? Sim, Se eu for selecionar com quem eu falo, aí não é legal. Mas existe uma história real
né, de um grande player do digital aqui no Brasil, Sim. que ele conta, ele estava na Inglaterra, e lá a direção fica do lado contrário daqui, e o sentido do trânsito também. Então você vai para o lado direito, só que no carro você vai para o lado esquerdo. Sim, verdade. Inverte tudo. É. Então, já estava há um tempo sem dirigir, ele precisou tirar uma carteira de adaptar habilitação totalmente. lá. Então ele começou do zero, fez acho que 15 aulas, Uhum. posso estar chutando esse número, não sei se Sim, é mais ou sim. menos isso. Mas aí conseguiu tirar a habilitação, saiu com o carro, só que aí ele se esqueceu que estava em outro país. E ele foi andando do lado direito, como é aqui no Brasil. É. Nisso tinha um carro na frente, ele parou, o carro deu farol, ele fez um gesto assim, tipo, entendeu, eu né? tô na minha, eu tô correto. Aí o cara, mais uma vez, só fez um sinal pra ele e ele fez assim, passa por cima. Nossa. Aí o rapaz ligou as sirenes. Era um policial. Nossa. Então, assim, ele não falou com palavras, mas ele falou com gestos, né? Dentro do seu próprio carro. Sim. Ele não soube o que falar, ele não sabia com quem ele estava falando e não soube como falar. Nisso, teve um grande problema de ser algemado, de ter que explicar toda a situação, e aí esquece até o inglês no momento, porque tá nervoso, tá sendo preso num outro país com um policial armado. Então, assim, aí ele mudou, ele descobriu com quem ele estava falando, Nossa. ele soube E a consequência deve ter sido grande. que como ele falou não foi a forma correta, e ele não soube falar a coisa certa. É. Então ele errou nesses 3 quesitos. Sim. Até ele explicar, olha, no meu país a gente dirige do outro lado. Na minha cabeça eu estava lá, tal. E o policial achando que ele estava embriagado, falando para fazer teste. E ele falou, não, faço o teste, eu não bebi. Tentou arrumar Foi a situação. só um problema de comunicação. É. Né? Além do problema dele ter esquecido, estar no lado errado, mas se ele tivesse ido para outra pista, ele teria ido embora, seguido viagem. Não teria Pedido tido esse desculpa e problema. tal, teria pedido seguido viagem. Mas, como ele agiu dessa forma, né, falando de forma errada, Com a pessoa errada. com a pessoa errada, então, nessa de com quem eu falo, É. existem autoridades, existem situações que você realmente tem que saber com quem você está É falando. verdade. E o que falar, como falar, né? Inclusive, você me fez lembrar de uma história Pode de contar. salão que pode virar até vídeo depois aí, Bruna. Realmente é muito importante com quem você fala. Por isso, a importância de sondar antes. Voltando para a área de Sondar cliente. sem julgar, né? Sem julgar, exato. Sondar para descobrir o que o cliente gosta, qual é o perfil dele e tudo mais. Para te ajudar a ter um diálogo ali, um atendimento bom com o cliente. Eu lembro que eu passei uma situação, inclusive, vergonhosa no salão. Aconteceu comigo isso. Eu estava trabalhando e eu estava atendendo um cliente. E a gente conversando, né? Conversando bastante, por sinal, eu não lembro quem era o cliente. E aí entrou num assunto de escola. Nossa, as escolas públicas não são mais as mesmas. E a gente conversa, conversa bem. Até que eu falei pra ele, nossa, cara, e eu não gostava eu não sei o que acontece. Eu lembro até hoje, porque foi muito impactante, então eu lembro até hoje, até das palavras. Eu falei assim pra ele, cara, eu não sei o que acontece com essas professoras de escola pública de inglês. Porque elas só ensinam o verbo to be. A gente não aprende nada, a gente fica desde o fundo de 2, ensino médio, aprendendo inglês, mas não aprende nada. Aí sabe o que aconteceu? A cliente que estava na cadeira do lado era professora de inglês. E ela virou e falou pra mim e pra quem estava lá. Então, Wellington, eu sou professor de inglês e comigo os meus alunos não falam isso. Fiquei sem chão. Sabia onde me enfiar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, especialmente... Se eu estivesse sozinho com aquele cliente na casa dele, e eu conhecendo ele, eu poderia, de repente, por já ter feito essa sondagem, entrar nesse assunto. Sim, fazer essa crítica. Exato, fazer essa crítica. Mas, já vale uma dica aí para se você está trabalhando em um ambiente que tem várias pessoas. Às vezes, diretamente para aquele seu cliente, é ok conversar sobre aquele assunto. Mas quem está no ambiente, você também tem que analisar. Olha isso. Com quem está lá. Porque com quem você está falando, às vezes não é só aquela pessoa, seu cliente específico, mas com quem você está falando é também com quem está com os ouvidos abertos ali no ambiente.
E se você não tomar cuidado, você pode não ofender o seu cliente, mas ofender quem está do lado. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi um aprendizado. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Bom, interessante. A gente tá com quanto tempo de live já, de podcast? Agora são 9 horas. Quase 1 hora, né? Quase 1 hora de Passa podcast. rápido, né? Passa muito rápido. É um assunto bastante extenso, porque cada tema desse que a gente está abordando dá para se aprofundar, né? Para quem realmente Sim. quiser aprender, falar, eu quero dominar isso, eu quero saber como conversar com as pessoas. Verdade. Existe muito o que estudar, se você quiser, claramente. Mas eu acho que é interessante, sim, um barbeiro saber como se posicionar, Com como certeza. falar com as pessoas. É. E porque é só crescimento. Não tem uma outra forma. Eu não vejo um outro resultado. É para quem se relaciona bem com pessoas e não traz para si esse resultado, né? Sim. Resultado pessoal, resultado profissional, financeiro, o seu empreendimento, seu negócio só tende a crescer. Verdade. Porque você tem que saber já lidar com as pessoas e uma das principais formas de se fazer isso é saber uma boa comunicação, Sim. né? Saber a linguagem de como você falar. Eu lembrei de uma outra situação que eu atendo um cliente, inclusive ele é empresário, que todo corte, a gente conversa muito. Muito mesmo. Inclusive, assuntos assim, aprendo muito com ele também, assuntos muito legais, tanto de empreendedorismo, quanto de política, quanto religiosa. Ele é um cara muito sábio, assim, né? Eu aprendo muito com ele. Só que o último corte que eu atendi semana passada, ele não estava muito bem. Emocionalmente, né? E aí, como sempre, comecei a conversar e tudo mais, mas eu percebi que ele estava meio respondendo um pouco. E aí, eu percebendo isso, eu comecei a diminuir aquele que já é naturalmente a quantidade exata de conversa que a gente faz, eu comecei a diminuir. Não, vou ficar um pouquinho mais calado, tá? Porque eu tô percebendo que acho que ele não tá bem. E foi exatamente isso que aconteceu. No final do corte, ele veio falar pra mim, ele falou, Bigode, quero te pedir desculpa, porque hoje eu não tava bem, cara. Então, desculpa, a gente sempre conversa, mas hoje eu não conversei muito, é porque eu não tava bem. Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu percebi que você não tava bem, fica tranquilo, é normal, não tem problema. Ele insistiu em pedir desculpa, eu falei, não, fica tranquilo, imagina, não tem problema. Ou seja, além de você sondar o cliente, saber o assunto que tem que conversar, mas isso também é algo que tem que se renovar diariamente, ou mensalmente, no caso de um cliente que corta uma vez por mês. Porque não é porque na último corte rolou aquele assunto que no próximo também vai ter que continuar, ou você vai conseguir, entendeu? Porque ou ele não está bem, ou aquele assunto que você conversou no corte passado já é passado e já não está dentro do contexto de hoje para ser conversado. Então vai ter que fazer o quê? Uma nova sondagem. Aquele assunto já não está mais pertinente. Deixa eu ver agora o que eu vou conversar. É bom que se treina, né? A cada corte. Exatamente. Inclusive, a Dani tá online ainda aí, Bruna? Acredito que sim. A Dani, não sei se ela tá aí. Dá um joinha se você estiver online ainda. A Dani que tá online é um exemplo claro disso. Ela é minha cliente quinzenal, eu faço escova nela quinzenal. Toda escova a gente conversa assuntos diferentes. É impressionante. Sempre entra nas séries depois, cai tudo na série. Porque ela me dá dicas de séries, eu dou dicas de séries, ela me dá dicas, eu dou dicas de séries pra ela. Mas toda escova é uma conversa diferente, olha que legal. Não é? Então eu tô dizendo isso porque é importante também você não padronizar que aquele cliente eu vou conversar só esse tipo de assunto. Não. Cada corte você pode mudar o tipo de assunto. Fica forçado, né? Vira um robô. Senão, nossa, toda vez aquela mesma conversa, aquele mesmo assunto, não. Fica chato. Fica chato, Então é interessante você também ter esse feeling de conversar assuntos diversos. E para isso, Regis, é importantíssimo o profissional estar antenado com os assuntos do momento. Importantíssimo. Ah, mas eu não vejo jornal. Tudo bem, se não vê jornal, mas pelo menos tem que estar a par do que está acontecendo aí. Senão fica difícil você ter também lábia para conversar com o povo. Como que você vai conversar com seus clientes e tudo mais se você não está por dentro do que está acontecendo? Né? Então é importantíssimo também, até no meio, como que fala, um meio artístico, tem um nome, você entrar nesse assunto
Até, por exemplo, meus clientes sabem, meus amigos também, eu não assisto Big Brother, eu não assisto A Fazenda, mas tenho vários amigos que assistem e não ligo quem assiste, né? Quem curte, legal. Mas pra eu assistir em casa eu não curto. Mas eu tenho que estar mais ou menos por dentro do que está acontecendo. As redes sociais ajudam um pouco nisso, né? Exatamente, então eu uso as ferramentas das redes sociais. Aí eu fico sabendo, cara, você soube da briga dessa semana aí? Olha, eu não assisto, mas eu soube, cara, foi polêmico, hein? Caramba, nossa, aconteceu isso mesmo? E se eu não souber, eu tento despertar aquela questão da curiosidade, né? Fico curioso para saber o que é. E o cliente gosta disso. Então, assim, é importantíssimo estar antenado em tudo. Em tudo. O assunto dessa semana, infelizmente, com a maioria dos clientes, todos eu conversei sobre a tragédia de Capitólio. Nem eu que puxei o assunto, mas os próprios clientes falaram, nossa, cara, você viu o que aconteceu essa semana? Já pensou se eu não tô antenado e não sei o que aconteceu? Fica estranho, né? Caramba, você não sabe do que o mundo inteiro tá sabendo, você não tá sabendo? Então, assim, é importantíssimo estar antenado, para você poder conversar, para você poder dialogar, para você poder aprender sobre aquele assunto, talvez que você não sabe profundamente, mas aprender. Então, eu assisto, assim, nas redes sociais, eu tento ver um pouquinho de cada. Eu vejo um pouco de política, eu vejo um pouquinho da novela, da cena do que aconteceu na novela, eu vejo um pouquinho do que aconteceu no Big Brother, um pouquinho do que aconteceu na Fazenda, um pouquinho do que aconteceu no futebol, um pouquinho, sabe? Tento ver um pouquinho para eu estar, mesmo que eu não seja conhecedor daquele assunto, mas estar por dentro. Eu acho que é importantíssimo a gente que trabalha com o público estar atualizado. Legal, Bigode. Eu acho que tá ficando um pouco longo já, né? Um resuminho. Sim. Eu gosto disso. Tá boa. Você começou falando, né? Eu acho que uma forma ideal, digamos assim, né, para começar uma conversa, primeiro de tudo é o cabelo do cliente, né? Sim. Você tá ali para isso. Exato. Então, eu acho que não tem erro, né? Você começar Não a conversar com qualquer cliente falando sobre o que vai ser feito, o cabelo. Se você ainda... Se é a primeira vez, né? Não conhece ainda o cabelo, perguntar se cresce muito, se não... Sim. Para esse lado, assim, né? Perfeito. Eu acho que é uma primeira pergunta legal. A partir daí, você vê se esse cliente está respondendo com respostas curtas ou ele falou, seu cabelo cresce muito? Rapaz, todo mês eu tenho que cortar e não sei o que, ele já estica. Quantos dias você cortou da última vez? Sim. Aí ele fala, faz 30 dias. Então cresce uma média boa, né? Faz 15 dias que eu cortei. Caramba, então seu cabelo cresce rápido. Você consegue, pelo tempo que ele cortou do último dia, você consegue, né? Descobrir sobre o cabelo e também como ele está respondendo, né? Ao mesmo tempo você está avaliando as duas coisas, né? Perfeito, exato. Se ele responde só o que você perguntou ou se ele fala mais alguma coisa. Perfeito, isso mesmo. Percebe se ele quer conversar mais ou não. Sim. Aí, a partir daí, é ir tateando e descobrindo para saber por onde você vai. Assunto. Exatamente. É interessante saber, né, se for possível, saber antes a profissão dessa pessoa. Sim, ajuda. Ajuda, né? Você conseguir criar assuntos lá é legal. E sondando, né, Herz? A questão é ter essa paciência, ter calma, não exagerar, não fazer perguntas tão assim, uma atrás da outra. Dá um intervalo entre uma pergunta e outra. Perguntou uma coisa, ele respondeu, acabou ali. Espera um pouquinho, relaxa um pouquinho. Ou ele vai perguntar, ou você pergunta, sabe? Pra não ficar aquela coisa desesperada. Cara, eu preciso conversar com você. Cara, eu preciso saber o que você gosta. Cara, eu preciso saber, sabe? Senão fica estranho também, não é legal. Vira uma entrevista forçada, né? Exatamente. E você não é jornalista, você é barbeiro, certo? É verdade. Bom, eu gostei muito do Acho que papo legal, de hoje. Acho que a gente pode repetir produtivo. mais vezes. Sim. Eu acho que dá pra gente fazer honras especificando a faixa etária, assim. O que conversar com criança? O que conversar... Acho que talvez dá pra gente fazer algo mais direcional, assim. Se você Legal. quiser, a gente pode marcar aí pra fazer Tô desse dentro. estilo. Muito legal. Então, pessoal, obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Um abraço aí pra Dori, minha amiga, professora, pro Paulo Eduardo, pra Maria, que tá sempre online, ó. A Maria é a avó do Nicolas. Legal. O risquinho. Que fez o risquinho, lembrou, né? Um abraço aí pra Tandogui, pra Dani, minha cliente quinzenal aí, que inclusive a família também é minha cliente. A Joyce, tem mais alguém aí, Bruna? Pra Raquel, pro Henrique, pra Aline. Quem mais? Tem mais alguém que eu não quero esquecer de ninguém? Muito obrigado aí a todos que entraram e ouviram um pouquinho a gente aí. Tiveram a paciência de nos ouvir. Se você achou interessante o que a gente falou,
sabe de alguém que também está procurando esse tipo de informação, pode compartilhar. Fala aí do nosso podcast. Boa. Pode Bigode, a gente falando sobre barbearia. O YouTube, né, Rez? Como que é o YouTube, Bruna? O Sr. Bigode? Senhor Bigode Oficial. Senhor Bigode Oficial No no YouTube, YouTube. isso. O Instagram tá? Senhor Bigode _oficial. Senhor Bigode _oficial. E no- Segue a gente aí em todas as redes, E por no favor. Face é o Wellington Sr. Bigode. Isso. Isso aí. O Wellington Senhor Bigode. É. Gente, então por hoje é isso. Semana que vem, provavelmente, a gente vai escolher ainda o tema. Talvez seja aí nessa linha, né? Que você Perfeito, falou aham. de linguagem ainda. E talvez seja um tema totalmente diferente. A Ok. gente vai ver aí durante a semana. A gente não costuma combinar nada antes, É. né? As Porque- perguntas aí às vezes são cabulosas e são de surpresa. Hoje, como era um tema um pouquinho mais técnico, eu até anotei algumas coisas, mas os outros, praticamente as anotações a gente ia fazendo aqui na hora. É verdade. Conforme surgiu um assunto interessante, eu gosto de anotar as coisas, né? Sim. Mas, de repente, a gente pode falar sobre qualquer outro assunto, mas que com certeza absoluta vai ser pertinente É isso aí. para o negócio. E se você deseja trabalhar nessa área, se você já trabalha e deseja aprimorar, seja bem-vindo aí para acompanhar a gente É isso aí. nesses podcasts. E, no geral, nas redes sociais, todo dia tem coisa nova lá. O Bigode sempre inovando, com assuntos de clientes, assuntos de profissionais, Sim. dicas muito importantes. Então siga a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana. É isso Valeu, aí. Bigode. Muito obrigado, Rezi. Obrigado a todo mundo aí pela audiência e pela equipe aqui, viu? Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal.